Olá você, seja muito bem-vindo de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre. Hoje vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Hoje estamos no capítulo 13, seção 2, O Filho de Deus sem culpa. O propósito final da projeção é sempre livrar-se da culpa. No entanto, caracteristicamente, o ego tenta livrar-se da culpa apenas do seu ponto de vista, pois por mais que o ego queira reter a culpa, tu a consideras intolerável, já que a culpa obstrui o caminho da tua lembrança de Deus, cuja atração é tão forte que não podes resistir. Nessa questão, portanto, é onde ocorre a mais profunda das divisões, pois se tem que reter a culpa, como insiste o ego, não pode ser quem és. Só persuadindo-te de que ele é quem tu és, é que o ego tem possibilidade de induzir-te a projetar a culpa e assim manter em sua mente. No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. Tu projetas a culpa para te veres livre dela, mas de fato estás apenas ocultando-a. Experimentas culpa, mas não tem a menor ideia do porquê. Ao contrário, a associas com uma esquisita variedade de ideais do ego, entre aspas, nos quais, segundo o ego, tens falhado. Mas não tens ideia de que estás falhando para com o Filho de Deus por vê-lo culpado. Acreditando que não és mais quem és, não reconheces que estás falhando a ti mesmo. A mais escura das pedras angulares ocultas em ti mantém a tua crença na culpa fora da tua consciência, pois nesse local escuro e secreto está o reconhecimento de que traíste o Filho de Deus por condená-lo à morte. Que interessante. Neste local escuro e secreto está o reconhecimento que traíste o Filho de Deus por condená-lo à morte. Em todos os lugares, tempos, espaços, dimensões, em que cada um de nós e todos nós retemos na mente a culpa pela paixão e pela crucificação. Vamos destruir e descriar tudo isso agora, de hoje até aquele momento, desfazendo, desenrolando, desconectando e retornando daquele momento até hoje, liberando todo e qualquer tipo de culpa que a sua mente possa reter acerca disso. E o texto continua. Tu nem sequer suspeitas de que essa ideia assassina, mas insana, está escondida lá, pois a necessidade de destruição do ego é tão intensa que nada menos do que a crucificação do Filho de Deus pode, em última instância, satisfazê-la. Ele não conhece quem é o Filho de Deus porque é cego. Entretanto, permite que ele perceba a inculpabilidade em qualquer lugar, e ele tentará destruí-la, porque tem medo. Grande parte do estranho comportamento do ego é diretamente atribuída à sua definição de culpa. Para o ego, os que não têm culpa são culpados. Aqueles que não atacam são seus inimigos, entre aspas, porque ao não valorizarem a sua interpretação da salvação, estão em excelente posição para abandoná-la. Eles chegaram perto da pedra angular mais escura e profunda no fundamento do ego, e embora o ego possa suportar que questiones tudo mais, esse único segredo ele guarda com a própria vida, pois a sua existência depende da manutenção disso. Assim sendo, é para esse segredo que temos que olhar, pois o ego não pode proteger-te contra a verdade, e na sua presença o ego é dissipado. Na calma luz da verdade, vamos reconhecer que acreditas que crucificaste o Filho de Deus. Não admitiste esse terrível segredo, porque ainda desejarias crucificá-lo se pudesse achá-lo. No entanto, esse desejo o escondeu de ti, porque é um desejo muito amedrontador e, por conseguinte, tens medo de encontrá-lo. Tens lidado com esse desejo de matar a ti mesmo, não sabendo quem és tu e identificando-te com alguma outra coisa. Projetaste a culpa cegamente e indiscriminadamente, mas não descobriste a sua fonte. Pois o ego, de fato, quer matar-te, e se tu te identificares com ele, não podes deixar de acreditar
que a sua meta é a tua. Eu tenho dito que a crucificação é o símbolo do ego. Quando ele foi confrontado com a real inculpabilidade do Filho de Deus, tentou matá-lo e a razão que deu foi a de que a inculpabilidade é uma blasfêmia para com Deus. Para o ego é Deus, e a inculpabilidade tem que ser interpretada como a culpa máxima que justifica inteiramente o assassinato. Tu ainda não compreendes que qualquer medo que possas experimentar em relação a esse curso, em última instância, brota dessa interpretação. Mas se considerares as tuas reações a ela, virás a estar cada vez mais convencido de que é assim. Esse curso declarou explicitamente que a sua meta para ti é a felicidade e a paz. No entanto, tens medo dele. Já te foi dito muitas e muitas vezes que ele vai libertar-te, mas às vezes reages como se ele estivesse tentando aprisionar-te. Frequentemente o descartas com maior prontidão do que descartas o sistema de pensamento do ego. Assim sendo, até um certo ponto, tens que acreditar que, por não aprenderes o curso, estás protegendo a ti mesmo. E não reconheces que é apenas a tua inculpabilidade que pode proteger-te. E aqui me vem aquela frase: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que estão fazendo. E se a gente puder receber esse verbo e liberar toda a culpa inconsciente, arrastada por milênios, destruindo e descriando tudo isso agora. E o texto continua. A expiação foi sempre interpretada como a liberação da culpa. E isso está correto se for compreendido. Entretanto, mesmo quando eu a interpreto para ti, és capaz de rejeitá-la e não aceitá-la para ti mesmo. Talvez tenhas reconhecido a futilidade do ego e dos oferecimentos que ele te faz, mas apesar de não os quereres, podes ainda não considerar a alternativa com contentamento. No fundo, tens medo da redenção e acreditas que ela vai matar-te. Não cometas nenhum equívoco em relação à profundidade desse medo, pois acreditas que, na presença da verdade, poderias voltar-te contra ti mesmo e destruir-te. Pequena criança, isso não é assim. O segredo da tua culpa, entre aspas, não é nada, e se apenas o trouxeres à luz, a luz o dissipará. Então, nenhuma nuvem escura permanecerá entre tu e a lembrança do teu pai, pois irás lembrar-te do filho dele, sem culpa, que não morreu porque é imortal. E verás que foste redimida com ele, e nunca estiveste separada dele. Nessa compreensão está a tua lembrança, pois é o reconhecimento do amor sem medo. Haverá grande júbilo no céu, quando voltares a casa, e o júbilo será teu. Pois o Filho redimido do homem é o Filho de Deus, sem culpa. Reconhecê-lo é a tua redenção. Uau! Uau! Se em algum lugar habita em nós a culpa pela crucificação, se a gente só trouxer isso à luz, e todos os lugares em que lá dizia, ele morreu para te salvar, então a culpa é tua. Tudo que isso é, tudo que isso traz à tona, em todos os tempos, espaços, dimensões e realidades. Vamos dissipar tudo isso agora. E me dá vontade de ler mais um pouco, porque a próxima sessão, a sessão 3, fala sobre o medo da redenção. Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão.
Pode também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti e dissipá-lo sem a necessidade de que o erguesses a tua consciência por ti mesmo. No entanto, há mais um obstáculo que interpuseste entre tu e a expiação. Nós temos dito que ninguém sancionará o medo se o reconhecer. No entanto, em teu estado mental desordenado, não tens medo do medo. Não gostas dele, mas não é o teu desejo de atacar que realmente te amedronta. Não estás seriamente perturbado com a tua própria hostilidade. Tu a mantens escondida, porque tens mais medo do que ela encobre. Poderias até mesmo olhar para a pedra angular mais escura do ego sem medo, se não acreditastes que, sem o ego, acharias dentro de ti algo que te amedrontaria ainda mais. Tu não estás realmente com medo da crucificação. O teu terror real é a redenção. Sob o escuro fundamento do ego está a memória de Deus, e é disso que realmente tens medo, pois essa memória te restituiria instantaneamente ao lugar que te é próprio, e é esse lugar que buscaste deixar. O teu medo de ataque não é nada comparado ao teu medo do amor. Estarias disposto a olhar até mesmo para teu selvagem desejo de matar o Filho de Deus, se não acreditastes que ele te salva do amor? Pois esse desejo causou a separação, e tu o protegeste, porque não queres que a separação seja curada. Reconheces que, removendo a nuvem escura que o obscurece, o teu amor pelo teu Pai iria impelir-te a responder ao chamado dele e dar um salto para o céu. Acreditas que o ataque é salvação, porque te impede isso. Pois muito mais profundo do que o fundamento do ego e muito mais forte do que ele jamais será, é o teu intenso e ardente amor por Deus e o dele por ti. Isso é o que realmente queres esconder. E é interessante, porque a gente já viu isso em outro texto e na sessão anterior ele falou sobre isso. A atração do amor do Pai para nós e de nós para o Pai é incomensurável. Então, contra o que a gente está lutando? Contra esse amor? Sem culpa, sem pecado, só amor. Você, eu, nós poderíamos receber isso? E o texto continua. Honestamente, não é mais difícil para te dizer eu amo do que eu odeio? Associas amor com fraqueza e ódio com força, e o teu próprio poder real te parece ser a tua real fraqueza. Pois não poderias controlar a tua alegre resposta ao chamado do amor se a ouvisses. E todo mundo que pensaste ter feito desapareceria. O Espírito Santo, então, parece estar atacando a tua fortaleza, pois queres deixar Deus de fora, e não é a vontade de Deus ser excluído. Construíste todo o teu insano sistema de crenças porque pensas que ficarias indefeso na presença de Deus, e queres salvar-te a ti mesmo do seu amor, porque pensas que ele te esmagaria do nada. Tens medo de que ele te varra para longe de ti mesmo e te faça pequeno, porque acreditas que a magnitude está no desafio e que o ataque é grandioso. Pensas que fizeste um mundo que Deus quer destruir, e amando-o como tu o amas, jogarias fora esse mundo, o que de fato farias. Portanto, usaste o mundo para encobrir o teu amor, e quanto mais te aprofundas no negror do fundamento do ego, mais perto chegas do amor que lá está escondido. E é isso que te assusta. Podes aceitar a insanidade porque a fizeste, mas não podes aceitar o amor porque não o fizeste. Preferes ser um escravo da crucificação do que um filho de Deus na redenção. A tua morte individual te parece mais valiosa do que a tua unicidade viva, pois o que te é dado não é tão valorizado quanto o fizeste. Tens mais medo de Deus do que do ego, e o amor não pode entrar onde não é bem-vindo. Mas o ódio pode, pois entra por própria vontade e não se importa com a tua. Tens que olhar para as tuas ilusões e não mantê-las escondidas,
porque elas não se baseiam em um fundamento próprio. Estando ocultas, parecem fazê-lo, e assim aparentam manter-se por si mesmas. Essa é a ilusão fundamental sobre a qual repousam as outras, pois abaixo delas, e permanecendo oculta enquanto elas estão escondidas, está a mente amorosa que pensou tê-las feito na raiva. E a dor nessa mente é tão evidente quando é descoberta que a sua necessidade de cura não pode ser negada. Nenhum, entre todos os truques e jogos que tu lhe ofereces, é capaz de curá-la, pois lá está a real crucificação do Filho de Deus. E, no entanto, ele não é crucificado. Aqui está tanto a sua dor quanto a sua cura, pois a visão do Espírito Santo é misericordiosa e o remédio dele é rápido. Não escondas o sofrimento da vista dele, mas com contentamento traze-o a ele. Dispõe diante da eterna sanidade dele tudo o que está ferido em ti e permite que ele te cure. Não deixes nenhum ponto de dor escondido da luz dele e procura com cuidado em tua própria mente quaisquer pensamentos que possas ter medo de descobrir, pois ele curará todos os pensamentos, por pequenos que sejam, que tenhas guardado para ferir-te, e os limpará da sua pequenez, restaurando-os à magnitude de Deus. Por baixo de toda a grandiosidade ao qual das tanto valor, está o teu pedido real de ajuda, pois chamas o teu Pai pedindo amor, assim como teu Pai te chama para Ele mesmo. Naquele lugar que escondeste, a tua vontade é apenas unir-te ao Pai na memória dele, com amor. Acharás esse lugar da verdade na medida em que o vires nos teus irmãos, pois, embora eles possam enganar a si mesmos, como tu, anseiam pela grandeza que está neles, e percebendo-a, darás boas-vindas a ela e ela será tua. Pois a grandeza é o direito do Filho de Deus, e nenhuma ilusão pode satisfazê-lo ou salvá-lo do que ele é. Só o seu amor é real, e ele só ficará contente com a sua realidade. Salva-o de suas ilusões, para que possas aceitar a magnitude do teu Pai em paz e alegria. Mas não excluas ninguém do teu amor, ou estarás escondendo um lugar escuro na tua mente, onde o Espírito Santo não é bem-vindo. E assim estarás te excluindo do poder de cura dele, pois não oferecendo amor total, não serás completamente curado. A cura tem que ser tão completa quanto o medo, pois o amor não pode entrar onde existe uma mancha de medo para turvar as boas-vindas a ele. Tu, que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz até que pediste um favor especial, e Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse o filho dele. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o Pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Em paz, ele não precisava de nada e não pedia nada. Em guerra, ele exigia tudo e nada achava. Pois como poderia a gentileza do amor responder às exigências dele, exceto partindo em paz, retornando ao Pai? Se o filho não desejava permanecer em paz, ele não podia permanecer de modo algum, pois uma mente escura não pode viver na luz e tem que buscar um lugar de trevas, onde possa acreditar que está onde está. Pois uma mente escura não pode viver na luz e tem que buscar um lugar de trevas onde possa acreditar que está onde não está. Uau! Deus não permitiu que isso acontecesse. Entretanto, tu exigiste que acontecesse, e por conseguinte, acreditaste que era assim. Escolher um é tornar sozinho, e portanto, solitário. Deus não fez isso contigo. Seria ele capaz de te colocar à parte, conhecendo que a tua paz está na unicidade dele? Ele só te negou o teu pedido de dor, pois o sofrimento não faz parte da criação dele.
Tendo dado a ti a criação, ele não poderia tirá-la de ti. Ele só poderia responder ao teu pedido insano com uma resposta sã, que viesse a habitar contigo na tua insanidade. E isso ele fez. Ninguém que ouça a resposta dele deixará de desistir da insanidade, pois a resposta dele é o ponto de referência além das ilusões, do qual podes olhar para trás e vê-las como insanas. E o texto encerra: apenas busca esse lugar e o acharás, pois o amor está em ti e te conduzirá até lá. Bom, acho que o texto de hoje é para ser ouvido muitas vezes, porque tem muita cura e limpeza e liberação nele, nessas duas sessões, 2 e 3. E que se for a nossa escolha, que a gente possa ouvi-lo várias vezes e permitir que ele limpe, purifique e libere todos os nossos pontos de vista acerca de culpa, pecado e todos os nossos pontos de vista sobre a ausência de amor. E o que mais será possível para nós depois disso? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!